Bom, então boa noite, sejam todos bem-vindos. A gente vai então dar início aqui ao nosso terceiro encontro com o tema, né, de ressonância magnética, aqui a convite dos colegas do Centro do Joelho, seu programa de educação continuada, em parceria, né, com a SBOT e com a RIOT do Ceará. A gente teve um primeiro encontro que nós falamos a introdução sobre ressonância, com um pouco de anatomia, os protocolos, né, de ressonância, e fizemos uma discussão baseada em casos. Na semana passada tivemos o segundo encontro, onde foi mais focado na parte de meniscos e ligamentos, e aí a gente discutiu também mais alguns casos. Teve uma discussão bem interessante com os colegas, todo mundo contribuindo. E hoje o tema central, né, é a cartilagem e alterações degenerativas, né? Lembrando que cartilagem é um mundo, né, de coisa para falar. A gente poderia, como a gente fez uma maratona sobre meniscos, poderíamos fazer uma maratona sobre cartilagem, desde toda, né, a sua constituição, fisiopatologia, né, diversas técnicas de imagem pré e pós-operatória, técnicas cirúrgicas, indicações, etc. Então, assim, é um mundo de coisas para falar. Logicamente que isso a gente não tem como falar em um encontro aqui em uma noite só, e que a gente pretende, né, não esticar muito, né, para não ser muito cansativo. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu peguei só alguns temas principais, vamos fazer uma introdução sobre o tema, só para que todo mundo esteja alinhado, porque a gente sabe que tem diferentes, né, perfis de colegas que estão acompanhando a transmissão, tem residentes de ortopedia, tem residentes de cirurgia de joelho, tem ortopedistas formados já, cirurgiões de joelho, tem residentes de radiologia e radiologistas. Então, é um grupo aí bem heterogêneo, então a gente vai alinhar alguns tópicos com a visão da imagem e a contribuição, né, dos colegas ortopedistas. E em seguida a gente passa para alguns casos ilustrativos do que a gente discutiu, né? Então a gente vai tentar cobrir esses dois pontos. Vou fazer uma introdução um pouco mais teórica no começo e a gente vai para os casos. Tentar ser o mais breve possível aqui na parte teórica para a gente ver o máximo de casos possíveis. Separei vários casos, então vamos tentar cobrir o máximo de casos. E quem, né, por acaso ainda não conhece os nossos canais, a gente tem um canal no YouTube, no Instagram, que a gente está sempre postando conteúdos de radiologia, então caso tenham interesse, serão muito bem-vindos lá. Todo dia tem conteúdo novo. Então, agradecer, né, aqui bastante os colegas do Centro do Joelho e a parceria com a SBOT pelo convite, né? Esse programa de educação continuada, eles vão desenvolver vários outros temas, né, ao longo do ano aí. Isso aqui é uma parte da imagem que a gente está contribuindo, mas com certeza vão ter outras discussões muito ricas aí e vai ser bem bacana aí esse ano. Então, passando bem rápido aqui, só introduzindo, aproximadamente metade dos adultos, durante a sua vida, né, vão desenvolver osteoartrose, osteoartrite, né? Isso resulta em 630 mil artroplastias ano, isso são dados mais assim dos Estados Unidos, né? Que isso gera um custo de 130 bilhões de dólares por ano com a osteoartrite. Então é quase que uma epidemia, né, também, né? E acreditava-se antigamente que a cartilagem, uma vez lesionada, né, ela não tinha reparo, né? Isso era um conceito antigo. E com novas técnicas cirúrgicas, novas técnicas de tratamento medicamentosos, se tenta prevenir e retardar a degeneração e até mesmo promover reparo condral, né? E para isso entra aí os métodos de imagem para tentar avaliar, né, de forma mais precisa possível e não invasiva, como é que está a cartilagem desse paciente. O que é que tem cartilagem, o que é que tem fibrocartilagem, o que é que dá para a gente tentar avaliar aí com a imagem. E esse conceito que eu já falei talvez em outro momento aí, mas que eu gosto sempre de reforçar, é que a gente tem que entender que a cartilagem, ela não é uma estrutura isolada. Ela faz parte de uma unidade chamada unidade morfofuncional da articulação do joelho, por exemplo, que você vai ter o osso subcondral, aqui no caso, né, um osso subcondral do fêmur. Acho que não foi aqui a canetinha. Então, pronto, o osso subcondral do fêmur, a cartilagem do fêmur, aqui o menisco, que nós já estudamos em aulas prévias, cartilagem tibial e
seu respectivo osso subcondral. Então, isso tudo aqui faz parte de uma estrutura que atua conjuntamente. Então, no momento que você tem, por exemplo, uma lesão de menisco aqui nessa região, automaticamente você vai ter uma sobrecarga das cartilagens adjacentes e vice-versa. Se você tem uma lesão do osso subcondral ou da cartilagem, você vai sobrecarregar menisco e assim sucessivamente. Como você tem que pensar eu sempre gosto de fazer um paralelo com a suspensão de um carro, né, onde você tem o coxim de borracha, você tem o amortecedor, você tem a mola, e todos eles estão agindo conjuntamente ali para amortecer os impactos, né, e dissipar os impactos. Então, quando um está lesionado, quando um está com algum tipo de ruptura, de lesão, vai sobrecarregar os demais. Então, no momento que você identifica uma lesão de menisco, automaticamente procure lesões de cartilagem ali próximo e vice-versa, que você vai ter uma boa acurácia aí no seu diagnóstico. Bom, existem várias técnicas de ressonância que a gente pode usar para avaliar a cartilagem, mas basicamente a gente vai avaliar técnicas morfológicas, ou seja, essas técnicas que a gente usa no dia a dia para avaliar a morfologia da cartilagem, e existem técnicas quantitativas composicionais, que aí a que é mais ainda assim utilizada clinicamente é o mapa T2, mas existem outras que ela tenta já avaliar qualitativamente, né, a composição de proteoglicanos, etc. Como já falamos também, temos sequências 3D, inclusive vou mostrar um exemplo de um caso aqui que a gente pegou hoje, com a sequência 3D, que dependendo da marca do fabricante, ela tem diferentes nomes, mas que ela é muito boa também para ver cartilagem, porque ela tem uma alta resolução espacial, cortes de 0,6 milímetros, que normalmente uma ressonância padrão tem 3 milímetros, 3 a 4 milímetros de espessura o corte. Então, essas sequências 3D conseguem delimitar muito bem as bordas da lesão e mensurar. E também consegue ver bem os outros componentes, né, da articulação, como meniscos, ligamentos, etc. No estudo recente, foi testado aí a especificidade e sensibilidade de uma sequência 3D, e ela teve, então, um aumento na acurácia, quando comparado ao protocolo padrão, tá? Ele aumentou a acurácia para a detecção de lesões condrais. Bom, e como é que a gente descreve, como é que a gente avalia uma lesão condral? Isso aqui, logicamente, eu estou falando de forma bem objetiva, né? A gente vai localizar essa lesão, nós vamos avaliar a sua profundidade, vamos avaliar a dimensão, e aí eu vou falar um pouco da questão da área. Depois os colegas, né, podem contribuir muito com essa parte aí também para falar um pouco do porquê a área é importante para avaliar uma técnica cirúrgica. A placa óssea subcondral, a medula óssea, e você fazer isso de uma forma reprodutiva e consistente, porque aí você vai ter sempre um laudo organizado, né, uma avaliação organizada daquela cartilagem, e quem recebe o seu laudo, quem recebe o exame, vai entender o que você quer dizer. Então, localize, avalie a profundidade, avalie a dimensão da lesão e avalie o osso subcondral e a placa óssea. Bom, por que eu gosto de tocar nesse assunto da área, né? É muito comum, às vezes, a gente identificar nos laudos, a gente fazer duas dimensões, né, dois eixos da lesão. Só que acontece que as lesões, às vezes, elas têm morfologias irregulares, né, como um mapa de um país, por exemplo. Então, ela pode ter uma morfologia totalmente, né, irregular e não necessariamente duas medidas que vai dar um retângulo, né, de quando você for multiplicar essas medidas na área, não necessariamente ela vai ser fidedigna com a área da lesão verdadeira. E isso, né, vou abrir já a palavra aqui para os colegas comentarem, a medida da lesão, a sua dimensão, ela pode ser um fator significativo aí na escolha da técnica que vocês vão tratar, né? Se vai ser um determinado tipo de abordagem. Então, eu gosto muito de utilizar isso, certo? Fazer medida diária da lesão. E eu vou mostrar um exemplo aqui na aula de hoje, na discussão de casos, como é que a gente pode fazer a mensuração da área. Você gostaria de comentar, Bosco, sobre essa questão? Por que é importante você receber essa medida? O que é que ela pode contribuir na sua escolha de um tratamento? Perfeito.
Eu gostei muito, Abaté, da forma como você definiu a unidade morfofuncional, né? Então, antes de tudo, a gente quer ver o osso subcondral, a superfície cartilaginosa, aquele anteparo que está entre os dois, o menisco, e o outro espelho disso, né? Se estão no côndilo femoral, no platô tibial. É importante saber a localização da lesão e o tamanho da lesão para definir tratamento, porque algumas técnicas cirúrgicas elas têm melhor tratamento em lesões acima de 4 centímetros quadrados e outras técnicas elas são mais direcionadas para lesões pequenas. Então, tanto o tamanho da lesão como a profundidade, principalmente a quantidade de acometimento do osso subcondral, isso é muito importante na definição do tratamento. Perfeito. Estou sendo ouvido? Tá sim. Tá. Só acrescentar uma coisa, Baeté, que complementando isso aí que o Bosco falou, fundamental no nosso planejamento cirúrgico a gente saber o tamanho da lesão. Infelizmente, a gente não consegue, através da ressonância, ter esse valor fidedigno, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, as lesões elas são muito maiores ao vivo, quando você está observando a lesão lá, pela artroscopia, enfim, pela artrotomia, em relação ao que está na ressonância. Isso por causa da eliminação, etc. Então, isso aí atrapalha bem, assim, dificulta o nosso cálculo. Infelizmente, na ressonância, a gente não consegue ainda ter essa medida precisa, né? O que eu percebo também, assim, que as margens da lesão, às vezes na ressonância, elas não são tão fáceis de você identificar. Por exemplo, quando em determinadas situações a gente vê uma lesão bem definida central, mas eu imagino que as bordas às vezes ficam meio mal definidas para a gente, e ali às vezes está tendo lesão e eu posso não estar conseguindo detectar ela tão bem, mas às vezes na artrotomo essa borda às vezes consegue também ser muito bem definida, sabe? Acho que essa questão da borda, de onde exatamente ela está começando, é sempre uma dificuldade na ressonância. O que a gente tem feito é exatamente sempre usar os 3 planos. E tem outro detalhe. Às vezes a lesão ela está numa situação assim, por exemplo, ela pega aqui. Ela está oblíqua em relação ao eixo. Então, mesmo nos eixos ortogonais clássicos, eu não consigo pegar o eixo longo dessa lesão. Por isso é que eu gosto de tentar medir uma área. Porque se você faz 2 medidas em eixos, como a gente tem eixos ortogonais, a lesão, se ela tiver oblíqua em relação a esse eixo, ela não vai pegar um eixo longo da lesão. Você vai cortar ela, digamos, na diagonal, assim, por exemplo, né? A medida que a gente está fazendo. Não sei se ficou claro assim o que eu estou querendo dizer, mas assim, o eixo da lesão nem sempre é o mesmo eixo do exame. Então, às vezes, ela tem um eixo mais longo, mas a gente não consegue pegar ela no eixo longo, a não ser que eu tenha o 3D. Se você tiver o 3D, você pode fazer eixos radiais, assim, ó. Aí, independente da orientação da lesão, eu consigo fazer uma reconstrução em um eixo que eu pego o tamanho todo da lesão. Eu vou mostrar isso depois no exemplo, daqui a pouquinho no caso. Mas isso aqui é um passo a mais que a gente pode dar, sabe, também, com essas sequências 3D, tentar ser mais fidedigno nessa questão da mensuração. Mas eu acho... Essa é uma observação em relação a os minutos residentes, quando você vai fazer seu planejamento cirúrgico. Não acredite naquele tamanho que está ali na ressonância, mesmo que você tenha sido feito com toda a tecnologia, com todo o cuidado, porque quando você vai ver o que é cartilagem realmente viável, normalmente é muito mais do que apresenta do que o tamanho que tem na ressonância, entendeu? Uhum. Isso muda o teu planejamento cirúrgico. Isso muda a tua técnica. Perfeito. Eu acho que é uma junção dessas duas coisas que a gente está conversando, né? A acurácia, a concordância, né, entre o achado de ressonância e a cirurgia, de fato, ainda não é perfeita, mesmo com as melhores técnicas de ressonância, né, Baté? Mas conforme tu faz as avaliações funcionais, né, as quantitativas, quando tu aumenta a precisão com um corte mais estreito, com uma ressonância 3D, é claro que essa acurácia vai se tornando mais próximo do normal. Mas o Marcelo falou, assina embaixo, realmente você delimita a lesão na ressonância, você se planeja, mas você tem que ir preparado para alguma coisa diferente do que você viu na ressonância, porque muda mesmo, viu, Bater, na hora. E ainda tem um detalhezinho também. Existe também um time do momento que a pessoa faz a ressonância para o momento da cirurgia. Dependendo desse tempo,
vou dar um exemplo. Se a pessoa fez uma ressonância há 3 meses atrás, né, e vai fazer a cirurgia agora, ainda vai estar mais discrepante essa situação, porque com esse tempo, digamos, se ele tem uma lesão grave de menisco, se ele tem uma lesão de ligamento em fio, o que for, aquela cartilagem dele ainda vai estar deteriorando com uma certa velocidade, né? Ainda tem a linha do tempo. Tem essa questão também, não só essa dificuldade de mensuração, que isso aí é uma realidade também, a gente tem que tentar sempre melhorar, mas o timing, né, entre a ressonância e o momento da cirurgia também, né? Isso é importante. Então, assim, quanto mais próximo, né, a gente conseguir ter esse momento da cirurgia com a ressonância, vai ter sempre as melhores correlações, né? Com certeza. Então, assim, em questão de classificação, isso é um ponto que a gente pode discutir também. Existem diferentes classificações, mas aqui eu uso essa da ICRS. Tem locais no Brasil, né, que não se usa classificação, tem outros locais que usam bastante. Aqui em Fortaleza, o que eu tenho percebido, que já aconteceu, até mesmo com o laudo meu, é de ser necessário, às vezes, ter uma classificação para alguns tipos de procedimentos serem liberados por determinados convênios. Não acredito que isso seja realidade para todos os convênios, mas em alguns convênios eles solicitam que tenha essa classificação para liberar alguns tipos de procedimentos. Eu queria até depois ouvir também a opinião de vocês. Mas assim, então o que é que a gente tem feito? Independente da classificação, a gente tem que fazer todo o estadiamento detalhado da lesão, né? Dessa questão que a gente comentou, de localização, de mensuração, de profundidade, de avaliar o osso subcondral, de passar todo o estadiamento. Mas aqui em Fortaleza, pelo menos na maior parte dos casos, a gente acaba classificando mais para prevenir essa situação. Pode ser que para a conduta ali do ortopedista, o descritivo já resolveu. Às vezes ele não quer nem saber da classificação, mas ocasionalmente pode ser que isso seja necessário por uma questão até mesmo de convênio, né? Vocês têm alguma opinião sobre esse ponto aí? Eu penso, Abaté, que o laudo descritivo ele é fundamental para orientar a gente a ter o norte, mas eu pessoalmente não, assim, faço um cuidado com relação à classificação devido à concordância entre a classificação radiológica e a classificação de artroscopia, né? Então essa classificação da ICRS ela é como se fosse um detalhamento de outra classificação, né? E ela foi desenvolvida para artroscopia e não para ressonância. Então, às vezes, por melhor que tenha sido a qualidade da aquisição da imagem e interpretação, né, existe, de fato, um capa aí, uma concordância entre as duas coisas que não é perfeita, sabe? Então, eu sempre prefiro o laudo descritivo a gente tentar inferir uma classificação. Mas essa é a minha opinião pessoal. Perfeito. Mas você já passou por alguma situação de um convênio solicitar uma classificação para liberar um procedimento? Não. O que eu faço também na descrição das minhas solicitações para o convênio é descrever a profundidade das lesões. Então, para lesões profundas que requerem determinados tipos de procedimento, eu uso o laudo descritivo. Para lesões superficiais, outra coisa. Uhum. Mas nunca me deparei com o convênio perguntando a classificação, não, até porque ela, como você falou, algumas pessoas usam a classificação original, outras as variações da ICRS, então eu nunca passei por isso, não sei o que eu estou Marcelo. Eu acho que isso que o Abaeta está falando é uma coisa que às vezes pode acontecer, porque na literatura o que a gente sabe que as lesões que têm formalmente indicação cirúrgica, se você for tratar cirurgicamente, seriam as lesões grau 3 e grau 4, né? Então, se você tem na tua descrição lá que o paciente tem uma lesão grau 1, grau 2, e você está pedindo um tratamento cirúrgico e material para esse tratamento cirúrgico, a coisa fica meio complicada em termos de classificação, em termos de indicação até. Então, às vezes acontece isso mesmo. Só lembrando aqui para os residentes que as lesões grau 1 e grau 2 são consideradas superficiais e 3 e 4 profundas. Perfeito. Então é isso aqui, ó. É exatamente isso, né? O grau 1, ele é o que a gente erra mais, na verdade é o grau 1, é onde tem mais aquela condromalácia, né? Mais aquela alteração onde vocês pegam lá com o probe, né? E conseguem detectar bem. E na ressonância a gente tem muita dificuldade aqui, principalmente sem ter um mapa T2, por exemplo. O mapa T2 ele vai acrescentar mais aqui nesse nível, tá? O grau 2, ela já é uma lesão superficial, né? Tem menos de 50% aqui da espessura. O grau 3, mais de 50% chegando até o osso, mas sem alteração óssea. E o grau 4, ele já pega realmente alguma alteração óssea, seja uma erosão, um edema, enfim.
Aqui, né, seria a correlação, né, artroscópia. Essa classificação é uma classificação artroscópica que a gente tenta adaptar para a ressonância, né, como o Bosco já falou. E lembrar aqui os residentes para correlacionar essa classificação também com o tecido histológico, né? A profundidade, as camadas do tecido histológico e a função de acordo com a concentração de glucosaminoglicanos, colágeno, etc. Perfeito. O grau 1, a gente vai basicamente falar, e aqui eu estou falando na ressonância, quando a gente tem um espessamento da cartilagem, um sinal heterogêneo, ou uma área de mais hipersinal sem detectar fissura ou erosão, ou quando você tem apenas uma irregularidade muito superficial, uma pequena ondulaçãozinha superficial, assim. É o que a gente consegue detectar na ressonância para fazer um grau 1, porque se for mais profundo que isso, ele já vai acabar caindo no grau 2. Então, seria uma alteração de sinal, uma heterogeneidade, né? Uma coisa que para a gente é mais discreto ou é mais difícil de ser uniforme, porque ela tem uma certa subjetividade no sentido de você dizer onde é que exatamente começa, onde é que termina, né? Isso aqui é o mais difícil. O grau 2, aí não, a gente já consegue ver uma alteração realmente, pode ser uma fissura, uma erosão, mas que ela não atinge, né, ela menos de 50% da espessura dessa cartilagem. Ela pode ser uma delaminação mais superficial, ela pode ser uma erosão mais extensa, mas de qualquer forma ela é superficial. O grau 3, então, nós já vamos ter defeitos aí com mais de 50% de espessura, porém, ele não consegue alterar, né, o osso subcondral, ele não acomete o osso subcondral, ele não tem uma alteração significativa aqui subcondral. E no grau 4, aí você vai ter, então, ó, o edema, né, sobrecarga subcondral, além da lesão de espessura completa. Vejam que é muito importante você ter essa questão da classificação não ser um ponto principal num laudo, porque a descrição vai muito além disso. Porque imagine, se você tiver uma fissurazinha aqui, só linear, com edema aqui embaixo, ela vai ser um grau 4. Mas você pode ter também uma lesão bem extensa, muito mais complexa às vezes, né? E ser um grau 3 se ele não tiver o edema subcondral. Então, esse descritivo, né, para a gente é muito mais importante detalhar isso no laudo do que simplesmente colocar um número, né? O número, ele diz muito menos do que o descritivo da lesão, né? E aqui é algo um pouco mais recente na literatura radiológica, tá? Que são as lesões hipointensas, as lesões pretas, né? As lesões escuras, que classicamente isso aqui, a gente não sabia que isso aqui era uma lesão verdadeira, mas depois fizeram vários estudos com correlação artroscópica e realmente identificaram que isso aqui pode ser uma fenda, às vezes não tem líquido ali dentro, tem algum artefato de transferência e magnetização, de algumas coisas técnicas da ressonância que ela fica preta em vez de ficar branca. Isso é verdadeiro e já tem vários casos com correlação artroscópica que na cirurgia realmente se detecta essa fissura, essa fenda, e na ressonância era apenas uma linhazinha hipointensa que antigamente não se valorizava tanto. E é muito comum na tróclea, também tem na patela, pode ter em côndilo, mas aqui na tróclea é o mais comum. E isso aqui é a correlação, ó, com a artrotomografia, mostrando que o contraste realmente entra aqui, tem uma fissura e é só uma linhazinha hipointensa pretinha aqui, ó. A gente não tem aquele aspecto clássico de lesão condral com líquido preenchendo ali, né? Aqui só mostrando que aqui é um caso que fez a mosaicoplastia, né? Tem um plug ósseo aqui, só mostrando que a gente também pode avaliar pós-operatório para ver a integração do enxerto, ver o nivelamento, etc. Eu vou passar isso aqui um pouquinho mais rápido só para a gente ir para os casos. Então aqui a gente vê, ó, a congruência, você vê o enxerto e aqui a região dele está um pouco hipertrófico nesse caso, ó, nessa região aqui ele tem um certo desnivelamento. Esse aqui é o pré-operatório e aqui o pós-operatório, um pouco hipertrófico ali. Aqui já um halo enxerto, ó, né? Aqui o plug osteocondral e você vê que tem, né, um infradesnivelamento, né, nessa região do plug. Se vocês quiserem comentar também, pessoal, fica à vontade, tá? Eu estou só passando aqui um pouquinho mais rápido para a gente poder ir para os casos. Mas basicamente a gente vai procurar o quê? O percentual de preenchimento, saber se, né, houve um bom preenchimento do defeito, saber a congruência da interface, né, do implante com a cartilagem nativa,
avaliar o osso subcondral, se houve uma boa integração, né, do enxerto ali com o osso, ou se tem alterações fibrocísticas, se tem líquido, se tem algum sinal, né, de soltura, né, descolamento. E o osso medular subcondral, porque aquilo ali diz muito para a gente, né, do que está acontecendo no implante, como está o leito, né, ali por baixo, que também foi estimulado, né, durante a cirurgia e tudo. Então, nos primeiros meses é normal ele ter edema e tudo, depois isso vai regredindo com o tempo e vai tendo a integração. Então, aqui só um exemplo, né, que tem aqui, até aqui a lesão, o pré-operatório, e aqui após a cirurgia, ó, com preenchimento aqui praticamente completo aqui, um excelente resultado aqui nesse caso, né? Perfeito. Vai até só lembrar aí esses aloenxertos grandes, né, que a gente chama essa técnica de mega-Oats, ela é possível ser feita nos locais onde tem política de banco de tecido, né? Então, alguns lugares no Brasil faz isso, mas principalmente fora do país faz isso com maior frequência. No começo das cirurgias, o que era preconizado era deixar esse plug osteocondral ou na superfície ou um pouco mais saliente. Aí, por isso, você tinha essas reações hipertróficas mais intensas e tinha esse desnivelamento. Atualmente, o conceito é deixar isso nivelado ao nível da cartilagem. Perfeito. E lembrando também assim, que esse é um preenchimento osteocondral, mas quando se faz o teste de dentação, né, quando você vê isso por microscopia, você consegue ver claramente a diferença entre os tecidos de cartilagem de reconstrução em relação às técnicas de reparo, onde não tem a formação de cartilagem verdadeira e tem a indentação dessa transição entre osso e cartilagem. Uhum. Aqui um exemplo, aqui um pré-operatório, fez a cirurgia, né, ele não conseguiu fazer um preenchimento aqui completo, né, ficou uma concavidade na lesão aqui. Aqui mostrando questão de congruência, quando você tem, ó, isso aqui é um plug, né, osteocondral aqui, uma mosaicoplastia, e aqui seria o local da superfície, né, da cartilagem nativa, e aqui foi o local onde ficou o plug, então ele tem, né, um desnivelamento aí, uma incongruência nessa região. Aqui no caso, mostrando integração, esse caso, ele é interessante, na verdade, esse caso aqui foi um implante de condrosso, né, um caso da literatura, mas interessante mostrar ó, que na primeira ressonância tinha uma fenda aqui, e aí a gente podia achar que estava, né, com alguma dificuldade de integração e tudo, mas na verdade isso aqui é um tecido vivo, né, então ele tá se multiplicando e vai preenchendo. Então, isso aqui é o mesmo paciente, só que com 3 meses e 6 meses. Então, na verdade, ao passar do tempo, né, ele criou uma boa integração, um bom preenchimento. E, na verdade, isso aqui era só porque estava bem recente, então ele não tinha ainda se desenvolvido todo o enxerto, né? Sempre avaliar a medula óssea, lembrando que logo após a cirurgia é normal você identificar um edema no local onde foi feita a abordagem. Isso aqui também é feito estimulação, né? Às vezes você pode colocar plugs osteocondrais, dependendo da técnica. Então, assim, no começo, logo nos primeiros exames, ele vai estar mais alterado realmente essa medula óssea e depois você vai identificar um padrão mais homogêneo a partir de 6 meses, 8 meses. Então, você vai tendo uma regressão desses achados. Se isso persistir ou aumentar, aí é porque não está tendo uma evolução, né, satisfatória, aí a gente fica mais preocupado. Mas a tendência é que no começo tenha mais alterações e vá regredindo ao passar dos meses dos controles evolutivos. Esse caso aqui já tinha vários meses de cirurgia e é muito alterado o osso subcondral e a medula, e tinha praticamente já um fragmento aqui solto. Aí na cirurgia realmente já via que não teve uma adequada, né, integração aí, já vários fragmentos nessa cartilagem. E para a gente finalizar aqui, vou só passar na última tema, é só mostrar que existe também técnicas composicionais, como a gente já chegou a comentar, acho que numa das primeiras reuniões da gente falou um pouco sobre o mapa T2, que é o que estaria mais disponível clinicamente. A ideia dele é fazer um mapa, né, de composição dessa cartilagem, então a gente vai ver onde realmente tem uma composição mais homogênea entre seus componentes de água, proteína-glicanos, etc., e os locais onde estão tendo depressões. Mas o grande problema, né, é a reprodutibilidade desses casos com o mesmo paciente, dependendo de atividade física,
esse estudo demonstrou que ao longo do dia existe variação. Então, por exemplo, o mesmo paciente, ó, ele fez 2 exames aqui pela manhã e 2 à tarde. E dentre esses períodos, ao longo do dia, o mesmo paciente, eles tinham variações da composição do mapa T2. Então, 8 da manhã, tipo 8 da manhã, 10 da manhã, 2 da tarde, 4 da tarde. Ao longo do dia, eles tinham variações dessa composição, mesmo paciente sem ter feito atividade física. E também, isso aqui foi no Journal of Knee Surgery. E também, antes e após o exercício. Então, também o exercício muda a composição aqui nesses mapas, tá certo? E aqui só mostrando que mesmo com isso, com essas limitações, a gente estando ciente, ele é um potencial exame também para utilizar no pós-operatório, pelo fato de você conseguir detectar onde você tem, por exemplo, fibrocartilagem e cartilagem hialina. Ele consegue dar uma ideia disso. Por exemplo, nessa região aqui, desse paciente, ele fez uma microfratura. A gente sabe a microfratura, né, a tendência é formar mais fibrocartilagem, né, do que cartilagem hialina. Então, ele consegue detectar uma variação, né, onde tem mais fibrocartilagem. Mas, como eu falei, né, temos que estar cientes das limitações. Mas pode ser utilizado, por exemplo, na mosaicoplastia, né, para avaliar. E, mais recentemente, aqui também, mais uma vez, isso aqui é após o implante condrócito, mostrando esse caso muito bonito, mostrando que ele ficou homogêneo, igual cartilagem hialina nativa, tá? Então, no transplante, né, no implante de condrócitos, você consegue realmente ter cartilagem verdadeira sendo formada. E aqui é um estudo mais recente, que ainda está no campo, né, da pesquisa, mas para avaliar a composição de menisco e degeneração meniscal através do mapa T2. Talvez no futuro, né, a gente tenha isso aqui sendo aplicado clinicamente para você avaliar até mesmo, né, como é que está a qualidade daquele menisco para você indicar se vai fazer um reparo ou não, né, o que é que vai fazer ali, dependendo de, ocasionalmente, o que é que você identifica no mapa. Mas isso aqui ainda não é uma coisa utilizada na prática clínica, mas estão tentando desenvolver, né, cada vez mais técnicas para avaliar qualitativamente também o menisco, né? Existe, até protótipo também do palpador, o probe, na ponta dele tem um ultrassom, sabe? E ele emite ondas para também ver a função, ver o tecido de cartilagem do osso subcondral com a palpação do probe. Isso é bacana. Talvez no futuro isso também ajude. Eu não conhecia não, foi legal, bom saber. Então é tipo um ultrassomzinho lá que você vai na hora, né? Faz como intraoperatório, né? Isso em termos de pesquisa, né? Na prática clínica nós não temos isso não. Bacana. Isso aqui, ó, 2018, na Osteoarthritis e Cartilage, né? Uma revista aí extremamente, né, bem conceituada e já discutindo, então, a aplicação desses métodos para menisco também, né? Bom, isso aqui era só uma revisãozinha sobre cartilagem, né? Como a gente falou, podia passar horas e horas aqui discutindo cada um desses pontos. É só uma introdução para a gente ir para os casos. Então, a gente falou um pouquinho das técnicas de imagem, análise morfológica, se a gente usa a classificação ou não. Falando sucintamente ali como é que eram as técnicas de reparo, o que é que eu avalio, né? Na ressonância. E essas técnicas composicionais. Dessa parte, vocês gostariam de comentar alguma coisa, assim, desse tópico mais introdutório? Não, só eu coloquei aqui na nosso chat, né, um link para um artigo científico que eu acho que vale a pena, principalmente para os residentes, acho que para todo mundo ler, que é um artigo que foi feito pelo Bordalo, da rádio, e pelo professor Camanho, lá do HC, onde eles explicam a lesão condral em ressonância de joelho. Perfeito. É simples, é rápido e é bem objetivo. Então, Marcelo, gostaria de comentar alguma coisa aí? Não, Abaeté, tá ótimo. Perfeito. Então, pessoal, vamos para a parte prática aqui. Eu vou primeiro abrir um caso que eu achei muito interessante, que eu peguei, foi um caso de hoje, tá? Ele fez a ressonância ontem e chegou hoje para eu laudar. Eu só queria mostrar uma coisa aqui para vocês, porque é o tema, na verdade, da aula passada, né, do encontro passado, mas eu achei tão interessante que eu resolvi trazer aqui hoje. Que é isso aqui, ó. Esse paciente, se você olhar, eu vou falar bem rápido dele aqui, só para a gente poder ir direto ao ponto. Esse paciente, se olhar para o LCA dele, ele parece, né, que tá bonito até, assim, tem um tecido aí, ó. Tá? E ele tá quase, né, que realmente no eixo.
Só que acontece que aí a gente vai ter que usar aqueles sinais indiretos que eu falei, ó. Primeiro ele tem contusões ósseas, tá? Aqui, quando você faz a translação anterior, dá positiva, certo? Eu fiz lá, deu 8,5 milímetros. Então, nós temos 95% de especificidade. Aí eu digo, não, tem uma coisa errada aqui, né? Aí eu vou para o outro plano aqui, por exemplo, o axial. Aí eu venho lá de baixo, ó, o LCA saindo aqui, ó. Vem, ó, tá aqui ele, ó. Vem, ó. Ó, aqui ele sumiu, ó. Ó, não chega, ó. Então, ó, ele tá aqui, ó, o tecido, e ele não chega lá no teto. Então, o que é que acontece? Esse LCA é uma ruptura já mais subaguda para crônica, e ele se inseriu aqui embaixo. Ele fez uma cicatrização anômala e se inseriu mais embaixo na fossa intercondilar e não chega lá em cima. Então, quando você pega o outro plano, né, um outro plano, a gente consegue ver, ó, tá faltando LCA lá em cima, ó. Tá vendo? Tem um tecido aqui embaixo, ó. Ó, tem um tecido aqui, ó. Mas ele não chega até lá, ó. Então, achei muito legal esse caso e a gente fez um 3D nele. Vou puxar aqui, ó. A gente fez um 3D nele. E esse 3D também ajudou a gente ter a certeza do que estava acontecendo aqui. Deixa eu só... Aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí aqui tem um buraco, ó. Tem um gap aqui de fibras. Deixa eu aumentar aqui mais, para ficar melhor. Vai até aquilo que a gente comentou semana passada, né? Certamente esse paciente ele teria clínica de lesão de ligamento, né? Isso. Gaveta, Isso. lácuna, Ele instabilidade. tem sim, com certeza. Agora, se a gente fosse olhar para essa imagem, né, a gente ia ter uma certa dificuldade. E aí, essa correlação clínica e com esses dados, né, de sinais indiretos também, a gente fica tranquilo em dizer que realmente isso aqui é uma ruptura completa, porém, com a cicatrização anômala. Eu trouxe esse caso porque foi de ontem, né? E eu Não, aproveitei. super interessante. Eu queria fazer só um comentário em relação a esse edema ósseo. Apesar de estar na literatura como um sinal indireto, eu dou muita importância a esse edema ósseo e nem considero assim, não, nem acho que seja um sinal indireto, não. Por quê? Para você ter um edema nesse nível, um trauma nesse nível, que você faz um edema na parte anterior, côncavo femoral lateral, na parte posterior, você tem que ter uma lesão, uma lesão grande, uma lesão. Normalmente você não vai conseguir fazer isso aí sem ter uma ruptura do ligamento, né? Em adulto, né? Isso aí já é quase 100%, né? Agora, Exatamente. a gente Então, assim, pegar criança, né? Uma pessoa assim, né? Uma pessoa que a gente tem muita na infância, às vezes tem muita mobilidade, né? Talvez até ele pudesse ter uma contusão e ter uma lesão parcial, mas no adulto é praticamente 100%, não é isso aí? eu acho que sim. Isso me chama muita atenção e sempre que eu vejo um paciente com esse tipo de lesão, mesmo que não tenha uma clareza em relação ao exame, ao ligamento, eu já considero como uma lesão do cruzado anterior, porque é muito difícil você pensar numa lesão nesse nível sem ter uma contusão nesse nível, que pega uma parte anterior e uma parte posterior sem ter uma lesão do ligamento cruzado. Isso aí, né, para os colegas, para os residentes, tudo você tem que imaginar o seguinte, que o joelho ele vai rodar totalmente, né, para que essa margem anterior aqui consiga bater aqui e voltar. E isso que o Dr. Marcelo está falando é que isso não seria possível em um joelho que tivesse um ligamento viável, né, digamos. Para ele acontecer esse nível de rotação, né, seria necessário que esse ligamento tivesse sido rompido aí completamente. Perfeito, né? É isso mesmo. Para os residentes, a gente chama essa biomecânica, Baté, de teoria das 4 barras, onde a gente tem o cruzado anterior e o cruzado posterior controlando esse movimento de anteriorização e posteriorização, tanto natural quanto traumática, né? Uhum. Então, esse caso aqui foi só um lembrete, né, dessa importante questão aí das lesões do cruzado que podem, ocasionalmente, né, ter esse aspecto de cicatrização anômala. Eu vou pegar aqui primeiro os casos que são mais legais aqui para a gente ver, que aí se der tempo a gente vê os outros.
começar por esse aqui. Vou para o axial. Ó, pessoal, esse caso aqui, como ele está bem interessante, ó. Esse caso aqui, o paciente tinha uma dor mais anterior, um desconforto na região anterior. Quando a gente olha aqui o exame, ó, ele tem uma lesão extensa, né? Ele tem uma fissura mais verticalizada e ela chega até a base da cartilagem, né? Toda a extensão, e aqui ele começa a delaminar a cartilagem. O que é que na radiologia, né, a gente chama de delaminação quando a gente fala de cartilagem? É quando você está liberando uma camada da outra ali, né, da cartilagem. Então, nesse caso, é uma camada basal, que ela está orientada, né, mais horizontalmente aqui, ela seria uma lesão nesse eixo horizontal que separa a base da cartilagem do osso, né? Então, é isso que aconteceu aqui. Então, a gente descreveria isso aqui como uma fissura de espessura completa com a delaminação basal, né? Então, a lesão grave, né, extensa, que ela pegou toda a espessura da cartilagem aqui. Nesse caso, se eu detectar, por exemplo, falando a questão da classificação, se eu detectar alteração subcondral, eu vou para um grau 4, se eu não detectar, seria um grau 3, mas mesmo assim, o importante aqui é você descrever realmente essa lesão. Nesse caso aí, qual seria, assim, de repente, o que é que poderia ser feito nesse caso desse paciente? Bom, primeiro lembrar, os residentes têm o colágeno, essa proteína que faz o link entre o osso e a cartilagem. O colágeno do tipo 10, é a corina. Numa lesão completa, Baté, o que a gente precisa... Essa é uma lesão destacada, né? Ou destacável, provavelmente, né? Se você, durante a ressonância, você vai palpar, e como o doutor Marcelo falou muito bem, ela muitas vezes é bem maior. Eu estava até tentando aqui fazer um compartilhamento de tela, Baté, porque eu tive um caso muito parecido com esse aí que você falou, com uma lesão descrita na troca, dessa forma que você está colocando, uma lesão por destacamento pequena, e eu fui preparado na cirurgia para fazer uma técnica de reparo condral. E aí, no momento da cirurgia, isso mostrou-se inviável, porque era uma lesão muito extensa e essa não é uma zona muito favorável para esse tipo de reparo, devido a troca ser muito tridimensional, né? E aí, uma lesão que não estava descrita. Na zona de carga do côndilo femoral medial, eu fui lá fazer o inventário da cartilagem, já tinha abortado o procedimento, e quando eu palpo, aí sim, aí eu tinha uma lesão localizada, grau 4, e numa zona de superfície que cabia exatamente o procedimento da troca, então a gente acabou fazendo o reparo do côndilo e abortando a troca. Mas, respondendo a pergunta, é palpável o tamanho da lesão e ver se cabe alguma técnica de reconstrução. Essa área é difícil. Certo. Essa cartilagem da patela tinha lesão também, Abaeté? Vamos ver aqui. Parece uma lesão de espelho aí. Aqui a lesão no sagital bem, né, extensa, né? É isso que eu ia te perguntar. Qual o melhor para ver a lesão da troca? O sagital ou o coronal? Eu sempre gosto de olhar, né, óbvio. nos diferentes planos, mas assim, essa lesão, eu faria uma mensuração dela no sagital aqui, seria o maior eixo dela, né? Aqui, ó. E pegaria o axial para fazer... Deixa eu tentar puxar aqui um... O coronal não, axial. Eu tentaria pegar ela no sagital e axial para poder juntar as duas informações, ó. Pegaria ela aqui e aqui, né? Então, aqui a gente teria mais ou menos as maiores dimensões que eu consigo ver aqui. Aí, como eu falei, às vezes a lesão ela está oblíqua. Então, se ela está oblíqua, eu vou ter que fazer uma imagem oblíqua. Por exemplo, digamos que esse aqui foi o maior eixo que eu consegui aqui. Eu vou até tentar dar um exemplo. Não fiz esse teste aqui, mas eu vou tentar fazer. Ó. Digamos, deu 1,1 aqui. Aí eu vou tentar simular, por exemplo, um eixo oblíquo dela. E, às vezes, simulando um eixo oblíquo, pode ser que ela fique até maior do que isso, sabe? Eu pegando aqui, por exemplo, ó, eu tô vendo a lesão de frente aqui, ó, agora. Ó. Isso só se faz no 3D, ó. Não tem outro jeito, ó. Estão vendo aqui, ó?
Ela foi para quase 1,3, né? Aumentou um pouco ali, aumentou uns 15% talvez aí. Então, assim, essa reformatação, eu estou vendo a lesão de frente, né? Uma lesão que era oblíqua, né? Então, em alguns casos, a gente vai conseguir ser um pouco mais fidedigno quando você tem um 3D na mão. Aqui na patela, que você estava perguntando, ó, tem alguma alteraçãozinha mais superficial, sabe? Mas, assim, aqui embaixo também, aqui embaixo talvez tenha. Deixa eu puxar aqui no axial. Aqui embaixo, ó. Aqui também tem, né? Ó. Um pouquinho mais baixa do que essa, sabe? Aqui perto da lesão ela tem mais uma superficial, seria talvez, né? Pegar ali um grau 2, mas se eu for descer mais um pouquinho, ele já tem alguma irregularidade maior, realmente, nessa margem mais inferior, sabe? Mas não tô vendo alteração óssea na patela, mas aqui na troca, se você prestar atenção, existe já um certo, ó, uma alteração aqui nessa região, né? Ela está um pouquinho heterogênea, essa medula. Então, já seria um grau 4 na tróclea também ali. Esse segundo caso é um caso bem interessante, porque ele entra naquele conceito mais recente das lesões escuras, né? Nas black line, que é exatamente essa daqui, ó. Isso aqui é uma lesão muito semelhante à anterior, no sentido de ser uma lesão também com delaminação. Ela pega o eixo basal aqui também da cartilagem, só que ainda tem um pouco de cartilagem viável aqui profunda, mas ela não é hiperintensa, ela não é branca, né? Então, assim, isso antigamente não se valorizava tanto. Mas hoje em dia a gente sabe que isso aqui é lesão verdadeira. Então, é a que chama de black line. E aí, hoje em dia a gente tem que valorizar, tem que ter todo o cuidado também da mensuração, da extensão, da localização, exatamente como uma lesão tradicional, mas só que ela é preta. Ó, aqui, ó. Ela não se apresenta como uma lesão tradicional. Mas isso já está provado, né, na artroscopia, na cirurgia, que se correlaciona com uma lesão verdadeira. Tá? O colega perguntando se faz algum tipo de procedimento lá, né, de bandagem para avaliar. Não, a gente não faz, tá? A gente não faz esse tipo de procedimento na ressonância, não. Então, tá aqui, ó, a lesão. E a gente também, da mesma forma, vai ter que mensurar, né, para os radiologistas aí. Mensurar, ver a extensão, né, localizar, tudo certinho, como se fosse uma lesão normal, né? Tem outro caso aqui que é interessante, que é uma lesão condral pós-traumática. Ele teve uma luxação de patela, tá? E aí ele teve uma lesão femoropatelar pós-traumática, né? Aqui, ó. Isso aqui já é... E vejam que aqui a gente consegue ver essas fibrilazinhas aqui, ó. Que o pessoal chama de crab-like, né? A lesion, que seria tipo né, um caranguejozinho, aquela carnezinha de caranguejo. Que isso aqui é exatamente aquele frangeamento, né, que vocês pegam na artroscopia, né, aquele tecido friável, né, que vai se soltando ali da cartilagem, vai já bem destacando, né, assim. Isso aqui a gente está conseguindo ver nesse caso também porque nós temos essa sequência 3D e ela tem uma resolução muito alta e aí eu consigo definir, ó, onde é que começa cada pequeno fragmento desse, porque se na verdade se eu tivesse uma sequência normal, mais espessa de 3 milímetros, isso aqui ia ficar só uma alteração de sinal, eu ia ver uma irregularidade só nessa margem, ela ficaria tipo assim, ó. Como é que seria? Deixa eu tentar fazer aqui um esquema. Numa ressonância normal, ele ficaria assim, ó. Tá? Uma alteração assim, ó. Certo? Eu ficaria com um edema aqui e uma irregularidade na superfície dessa cartilagem. Como a gente está lidando aí com a técnica de maior resolução, aí eu consigo detectar realmente que existem fissuras individualizadas. Isso melhora, né, o nosso padrão de detecção. Mas esse caso aqui foi um caso pós-traumático.
é interessante a gente comentar, né? Vocês puderem comentar da questão da cirurgia e da abordagem. É muito importante você ver a natureza da lesão também, né? Por exemplo, se tem um joelho já todo com artrose, né? Pegando vários compartimentos, você vai pensar um determinado tipo de tratamento, né? Agora, se você tem uma lesão traumática, aguda, né? Você é uma lesão única, né? Ou que não tem múltiplas lesões em diferentes locais, aí você vai pensar num tratamento específico para aquela lesão, né? Podia comentar sobre isso aí? Poderia, Abaté. Se tu puder fazer um compartilhamento de tela comigo, eu ia até querer mostrar aqui. Eu vou encerrar o meu compartilhamento, que aí ele libera para você compartilhar. Peraí, deixa eu só... Pronto, agora você pode compartilhar aí. O anfitrião desativa. Que é uma das 4 camadas da cartilagem. Isso. Perfeito. Tem outro casinho aqui também interessante. Deixa eu puxar aqui. Esse caso aqui já é de uma criança de 11 anos. E a gente já identifica, né, uma lesão aqui, ó, na borda interna, né, aqui do côndilo femoral medial. Já é uma lesão osteocondral. Que tá bem clássica, tá bem bonita, né, aqui, ó. Onde o fragmento, nesse momento, ele não está destacado, né, mas a gente tem já algumas alterações ósseas subcondrais, né, já tem um edema aqui, e não é uma lesão pequena, né, ela mede 1,4 centímetros, então ela tem já sinais, né, de ser uma lesão significativa com alteração óssea subcondral, né, uma lesão aí que tem um risco, né, de destacar aí. Para os residentes que estão aí, que lesão é essa, pessoal? Qual é o diagnóstico aí? Daniel e Whindersson, pode abrir a câmera deles aí, Abaté? Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu procurar. O Whindersson acho que está nesse daqui. O Whindersson está na Cecília, né, esposa. Abri o seu... O Daniel aqui, peraí. O Whindersson está se escondendo, né? Ele está entrando com o roupinho da esposa. Acho que ele não está querendo ser perguntado. O Whindersson está aí? o zoom dela. Tô aqui. Pronto, pode comentar, Whindersson, aí, por favor? É um escondido dissecante, o local aí no côndilo medial é o local mais comum, principalmente em crianças, né? Que a faixa etária, se eu não estou enganado, você falou que era 11 anos. Pronto, que é a faixa etária mais comum das escondido dissecante juvenil, que é exatamente nessa faixa etária aí de 11, tem até baixado mais, mas é mais ou menos essa faixa etária aí. Eu vejo como uma lesão, esse corte coronal, né? A gente vê uma lesão de cartilagem, uma osteocondrite dissecante, juvenil. Perfeito, é isso mesmo. E aí, Abaté, assim, só também acho que cabe aqui, as pessoas hoje vão à internet para se informar, né? E chegam já no consultório trazendo as informações de que as novas cirurgias elas permitem uma reconstrução na cartilagem, etc. Mas nós não temos em nossa disposição aqui no Brasil nem o banco de tecidos de forma ampla e nem também a Anvisa aprovou essas técnicas que mexem com células totipotentes, com manipulação genética, sabe? Então, muito do que a literatura descreve, até a técnica de transplante de condrócitos mesmo, seria ótimo para lesões extensas, ela não está disponível para uso clínico, assim, para uso médico na prática. Existe um protocolo de pesquisa, ela está sendo feita no Einstein, no HC, num protocolo bem rígido, mas ainda nós não temos isso disponível para usar, não. Isso que o Bruce está falando é importante. Em termos objetivos que a gente tem hoje, que a gente pode lançar mão é a mosaicoplastia e a membrana de colágeno, né? Uhum. E cartilagem. Fora isso aí, a gente fica bem limitado. E para tratar com esses materiais aí, são lesões que têm as indicações precisas, né? Em relação ao tamanho e tal. Perfeito. Tem mais um casinho aqui.
Esse aqui também está bem interessante, para a gente até mostrar aqui como é que a gente pode fazer aquelas medidas que eu comentei. Ó, aqui tem uma lesão. Esqueci de falar da microfratura, né? Uhum. Uma outra opção. Quando você procura, Abate, só lembrando aqui os residentes, principalmente o pessoal que está começando, né? Essas cirurgias, elas podem ser consideradas de reparo ou de reconstrução. De reparo são qualquer técnica que não termine com a cartilagem hialina com colágeno do tipo 2 organizado, né? Então, aí está a microfratura, aí no meio do caminho estão as membranas, aí estão todos os procedimentos de abrasão óssea, né? Com cheias, com radiofrequência, etc. E aí as cirurgias de reconstrução são aquelas que terminam com a cartilagem hialina. E aí vem o autotransplante de condrócitos, né? Os pequenos enxertos como a mosaicoplastia, que é uma técnica também no meio do caminho, mista, porque ela tem colágeno tipo 2, mas nas regiões interplug elas formam fibrocartilagem tipo 1. E a nossa grande dificuldade que são os mega-UTS, né? Os megatransplantes que dependeriam de uma peça de cadáver fresco, né? Onde a gente fizesse a medição e a transposição, isso nós não temos. Perfeito. Então, esse caso aqui era um outro caso também que tem uma lesão aqui, ó, já de espessura completa, né, na zona de carga aqui do platô tibial lateral, com muito edema ósseo, ó, subjacente, né, então uma lesão com muito edema já aqui. Mas esse caso que eu queria mostrar para vocês era isso, que a gente pode fazer também. Eu posso chegar aqui e ao nível da lesão aqui, ó, esse cortezinho mais fino, ó, eu entro aqui e aí eu consigo fazer uma medida, tá? Essa medida, veja que ela não é uma lesão com a área, não é uma lesão com uma área regular, né? Ela é irregular. Então, eu teria que fazer assim, ó. Deu 2,3 centímetros quadrados, tá? Então, isso aqui é uma forma da gente tentar melhorar nessa correlação. É você utilizar planos no plano da lesão e tentar pegar o eixo dela mais longo. Porque se você pegar só no eixo tradicional, possivelmente aqui eu não ia conseguir fazer, né, aquela mesma medida de área, ó. Então, a nossa ideia é tentar sempre evoluir nesse sentido, né? Ser o mais preciso possível. E esses recursos, né, eles vão sendo utilizados para isso. Então, esse caso é bem interessante porque tem essa lesão aqui e também tem lesão na patela, né? Só que veja que, por exemplo, essas áreas onde está mais heterogêneo é o que a gente chamaria do grau 1. Mas ele já tem áreas com alterações superficiais. Aqui seria, né, o grau 2, só que ele já tem áreas, ó, com alteração subcondral. Então, ele tem uma lesão bem significativa também na patela, que merece ser bem detalhado, ó. Tem algumas já bem profundas aqui, ó, pegando o osso, né, subcondral. Então, tem, ó, essa aqui eu consigo ver uma fissura aqui, ó, já, né, atingindo lá. Eu vejo que tem até um black line aqui, o que eu acabei de... Lembra que eu falei nesse instante, né, do black line? Tá aqui, ó. Outro caso aqui, ó. Onde a fissura, ó, que chega até lá, ó, ela tá preta, né, ó. Então tá bem ilustrativo aqui do que é o black line, ó. Né? Então esse caso ele tem uma lesão um grau 4 na tíbia, né? E um grau 4 ali na patela. Gostaria de comentar alguma coisa nesse caso? Não, não. O Marcelo quer falar alguma coisa? Em termos de tratamento cirúrgico, se você
optar por tratamento cirúrgico, seria mais complicado ainda, porque você tem tanto a lesão da tróclea como a lesão da patela, né? Então, seria mais difícil ainda a gente uma técnica que corrigisse essas duas lesões. Uhum. Feio aí. Cada vez mais, viu, Abate, principalmente nesses serviços americanos, onde eles têm acesso à manipulação genética e banco de tecidos, cada vez mais tem se tratado essas lesões condrais, mesmo essas consideradas lesões em espelho, né? Uhum. Mas isso não está tá numa realidade que não é a nossa realidade, isso, sabe? Não, perfeito. Então, nessa lesão, a gente tem que medir todas, né? Porque os colegas estão perguntando aqui, média da patela também mede, tá? Mede tudo. Você vai medir tudo, localizar, tá? A da patela, se você pode tentar medir ela tanto aqui no sagital, né? Tentar pegar a extensão dela aqui, ó, como no axial, tá? Lembrando que especialmente nesse caso, aparentemente a lesão profunda, ela é mais hipointensazinha, né? E é uma fissura, né? Ó, ela é mais linear. Aí você mede, diz que ela é profunda e tudo e coloca essa área aqui. Mas ele tem outras lesões, tá? Então assim, essa patela aqui, ele tem várias lesõezinhas associadas, tá? Tem uma lesão maior, digamos, principal, profunda e tem outras menores. A colega aqui perguntando como é que descreve essa lesão hipo. Não, você vai descrever isso. Fissura linear, alteração linear hipointensa, por exemplo, atingindo toda a superfície, toda a espessura da cartilagem do vértice da patela, faceta medial da patela, faceta lateral, com áreas de repercussão óssea subcondral, aí bota edema, alterações fibrocísticas, etc. Mas você vai descrever ela como uma fissura linear ou alteração linear hipointensa, e aí você vai dizer a espessura dela, né, e vai dizer como ela está localizada e classificada. Todas duas aqui seriam grau 4, tá? Todas duas seriam grau 4, tá bom? Todas elas rapaz, o Dr. Diógenes aqui está perguntando o link da aula. Estou vendo aqui agora, vou abrir aqui para o Dr. Diógenes. Pronto. Então, assim, todas as duas, elas seriam grau 4, tá? Tanto a da cartilagem da patela como da tíbia, tá? Vou pegar mais um aqui para a gente ver. Esse caso aqui, ó, é um caso, ele é interessante para mostrar também para os residentes, porque ele é um pouco mais discreto, né, do que os anteriores. E é exatamente aquele caso onde você identifica que, ó, você vem identificando essa linhazinha, ó, bem intensa. Aqui, ó, seria a borda, né, da cartilagem normal. E nessa região a gente perde, ó, essa linha. Ela fica uma coisa esfumaçada, né, assim, um cinza mal definido, ó. Então você perdeu esse contorno, tá? A perda desse contorno já me indica que tem uma lesão aqui. Aí, quando você vai ver um pouco mais de detalhes, a gente consegue ver realmente alguma fissurazinha, né? Alguma coisa aqui que vai um pouco mais do que só na superfície. Se eu perco só esse contorno da superfície, você ainda poderia chamar de grau 1. Quando você tem realmente alguma alteração entrando nessa camada superficial, aí seria um grau 2, que é esse caso, mas ele não pega, ó, a parte profunda, ele não passa de 50%. Então não vai para o grau 3. Então isso aqui seria um grau 2, ó, mais localizado, mas como eu já falei, né, mais importante do que você colocar o grau é você detectar, você caracterizar, localizar. Mas o detalhe desse tipo de lesão, que é um pouco mais discreta e que pode realmente se perder, né, numa avaliação de uma ressonância, é você procurar essa superfície aqui, ó. Então, essa linhazinha da superfície, ela ajuda muito. Igual como você procura o córtex no osso, você procura essa margenzinha da cartilagem. Principalmente na patela, que é a cartilagem, né, bem espessa, comparado com as outras, você vai conseguir ver bem delimitado essa linha, tá?
E a lesão, e um colega aqui perguntando aqui se é a lesão hipointensa, né, como é que classifica, ela vai, a rigor, seguir a mesma classificação tradicional. Naquela classificação, como a gente falou, ela é uma classificação artroscópica. Então, ela não quer saber se ela é hipointensa, se ela é hiperintensa, ela não leva em consideração a intensidade da lesão, não. A intensidade da lesão é um achado da ressonância, né? E a classificação ela é desenvolvida pela artroscopia. Então, ela não tem esse parâmetro, ela tem um parâmetro de espessura, né, de profundidade e de acometimento ósseo subcondral. Se a lesão, se ela é branca, preta, marrom, o que for, se ela chegou na espessura completa do osso, ela vai, por exemplo, para o grau 3. Se ela pegar o osso subcondral, ela é um grau 4. Não interessa qual é a intensidade de sinal da lesão, tá? Então, se você for classificar a lesão, você vai classificar exatamente como você classificaria uma lesão clássica, tá bom? Só lembrar aqui para o pessoal, os residentes, que a cartilagem ele é aneural, avascular, hipocelular e linfática, né? Então, algumas características da cartilagem, né, com a lesão dessa aí, normalmente o paciente não vai ter um quadro de dor, né? Provavelmente teria que procurar outra razão para a dor nesse paciente. Qual seria, e aí teria que avaliar várias outras situações para tentar descobrir onde é que vem a dor desse paciente, se é um paciente que tem queixa de dor. Às vezes pode ser só um achado, né, Baiter? Perfeito. Às vezes não é nem por isso que o paciente fez o exame, ele fez por uma outra causa, e na ressonância a gente consegue observar a lesão. Existe, Tomás, só completando mesmo, existe uma grande dissociação clínico-radiológica, sabe? Pessoas que têm lesões superficiais, às vezes com muita dor, pessoas com lesões profundas com pouca dor. Isso é muito comum. Aqui, né, no nosso caso, na visão do radiologista, muitas vezes a gente tem, né, a informação clínica e muitas vezes a gente não tem. Então, logicamente que a gente vai, né, descrever todas essas lesões, vamos colocar, né, estadiar, né, colocar no laudo, tudo certinho, e aí, quando vocês receberem, vocês vão, logicamente, né, avaliar o que é que vocês vão valorizar em termos da clínica do paciente, né, e de indicação de algum tipo de tratamento, né. Mas para a gente vai acabar tendo que descrever todas elas porque a gente não sabe alguns detalhes, às vezes, da clínica, né? E que, de qualquer forma, a gente tem que ter isso documentado para eventuais controles futuros, né? Se a lesão evoluiu, se ela não evoluiu, né? Se ela está igual, se apareceu outra lesão, né? Ou se no exame no futuro aparece essa lesão, ele já sabia que tinha, por exemplo, né? Porque foi descrito no exame anterior. Então, no nosso caso, a gente acaba tendo que descrever de qualquer forma, né? Independente se ela for uma coisa mais superficial, que às vezes até não tem muita correlação clínica, mas a gente vai ter que descrever, né? Mais algum comentário, pessoal, que você acha desse caso? Não, por mim não. Pessoal, quiser perguntar alguma coisa, Daniel? Vinícius. Eu acho que o Whindersson quer comentar aqui. Tá liberado o seu microfone, Whindersson. Pode ficar à vontade. Bom, essa dor femopatelar, essa dor anterior de joelho, como o professor Marcelo falou, é muito comum a gente chegar no consultório e você acaba examinando, porque o exame é excelência, né? Você tem que examinar bem o paciente, fazer todo o exame físico, aí você acaba solicitando uma ressonância, na dúvida também, para esclarecer as dúvidas que você teve no exame físico, e encontra uma lesão dessa daí. Aí a minha pergunta é assim, quer dizer, realmente eu concordo com o professor Marcelo que não tem assim uma lesão grande, é um grau 2, quer dizer, não tem sintomas, geralmente, para esse tipo de lesão, geralmente é assintomático. São lesões até que com pouca regeneração, essas lesões, mas não tem sintomas. E como é que você vê uma lesão dessa agora na ressonância? Como tratar agora? Como é que trata aí? Como eles tratam? Certo. Entendeu? A gente não tem uma máxima, né, Whindersson? A gente não trata os exames, né? A gente trata o paciente. Então, são sintomas que a ressonância é um complemento do nosso exame físico, né? Por isso que é um exame complementar. Então, isso vai entrar tudo, como você falou, na síndrome de dor anterior, e para isso a gente vai lembrar do conceito de quem desenvolveu isso, que é um pesquisador chamado Scott Dye, e ele definiu o chamado envelope de função. Então, você precisa ver o paciente como um todo, musculatura, alongamento, idade, exercícios físicos, para você entender se o que está ocorrendo ali é devido a uma condropatia superficial ou se, por acaso,
são devido a outros fatores, porque, como o Dr. Marcelo falou, a cartilagem é aneural. Porém, os tecidos que estão ao redor dela, como a sinóvia, muitas vezes eles inflamam no dor peripatelar, e isso pode sim causar um derrame, formar um cisto, causar dor. Então, ela é um exame de apoio isso. A gente está ali prestando atenção no quadro clínico, examinando e complementando com a ressonância. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta daquela da osteocondrite. Você tem como voltar lá, professor Alberto? Aquela imagem da osteocondrite? No caso dessa lesão aí, seria um grau 1 de Anderson por conta de apresentar só o edema, não tem destacamento, não tem, no caso uma ressonância T2, então não tem aparentemente nenhum sinal de hiperintenso ao redor da lesão, seria um grau 1 nesse caso? Aqui já tem alteração aqui, ó, ao redor da lesão também. Aí já tem um... Aqui, ó. Ela tem alteração no leito subcondral, tá? Aqui, ó, também aqui, ó. Então ela tem alterações ósseas subjacentes, sabe? Já que você comentou aí, Daniel, quais seriam os sinais radiológicos de instabilidade de uma osteocondrite secante? Pronto, aí são 3, né? Você vai ver essa linha de hipersinal, que vai demonstrar o destacamento da lesão, né? Esses sinais indiretos aí do edema de medula óssea, né, ao redor da lesão, e a presença do cisto subcondral. Presença do cisto subcondral abaixo do fragmento osteocondral da lesão. Tá joia. O Wilson quer comentar alguma coisa? Tranquilo. Só que como tem foi classificado como grau 2, né? Foi classificado como 2 por cada lesão. Aí já teria indicação de tratamento, né? Não seria um tratamento conservador por causa da evolução dessas osteocondrites para artrose, né? Certo. Aí, mais uma vez, a gente vai separar isso entre juvenil e do adulto, observar os sintomas e alinhar com os achados de ressonância, né? A gente nunca toma essas decisões apenas na ressonância. Okay. Perfeito. Eu queria mostrar para vocês aqui também uma tomografia daquele mesmo caso, um caso que eu falei que tinha uma sequela de luxação até lá. A gente via aquelas fibrilazinhas, ó, e aqui a lesão, ó, já preenchida, né? Então a correlação com a artrotomografia daquele caso, ó. Nesse caso, algumas das fissuras elas já estão passando de 50% da espessura aqui, ó. Então ela já cairia no grau 3 aqui. O contraste já está se estendendo por mais de 50%. Ele não chega, né, a ter uma espessura completa aqui, mas ele já tem áreas com alteração de mais de 50%, e isso é pós-traumático, tá? Nesse caso aqui foi uma luxação de patela, tá? Mas só para mostrar para vocês que a artrotomografia, ela é um exame bem interessante, sabe? Olha o grau de resolução aqui que a gente consegue, ó. Ela também tem lesão na tróclea, né? Você pode ver aqui, ó. Aqui, ó, também tem lesão, né? Ó. Essa região aqui, estão vendo, né? E o grau de resolução, ó, da cartilagem, por exemplo, muito bom. Então, tem alguns colegas, né, que eu citei já, né, que alguns colegas que seguem um pouco mais a escola francesa, né, de Lyon, eles gostam muito desse método e, às vezes, quando vão fazer mosaicoplastia e tudo, até solicitam de forma complementar esse exame,
para poder tentar fazer uma mensuração mais precisa do que a ressonância em termos de bordos de lesão, né, de medidas e tudo. Isso é o que a gente tem visto, né, em alguns casos, e tem ajudado, mas eu gosto sempre de mostrar que é uma alternativa, né? Caso o paciente tenha uma contraindicação à ressonância, às vezes ele tem, né, marca-passo, tem um implante coclear, tem alguma outra coisa que ele não está podendo fazer uma ressonância, até mesmo uma claustrofobia e não quer fazer uma sedação, enfim, ele pode existe outro método, né, que pode ser utilizado. Então, fica na manga, né, ali. A gente não vai indicar como primeira opção, porque ele é um método invasivo, você tem que fazer uma punção articular. Logicamente que tudo isso envolve risco. Na literatura, o risco de artrite séptica após esse procedimento é 0,1%, mas ele existe, né? Então, assim, de qualquer forma, é um método invasivo. Então, ele não vai ser a primeira escolha, mas a gente tem essa opção aqui, né, como alternativa. Eu, particularmente, eu confio nesse método, eu gosto desse método. Quando não tem como resolver na ressonância, ou se tem alguma dúvida, ou se precisa de um complemento, eu acho que ele é uma boa opção. Mas eu até queria saber se vocês utilizam, às vezes, como é que é a experiência de vocês, assim, com a artrotomografia. Exatamente como você falou, em situações de exceção, e só lembrando que ela também, às vezes, ajuda a diagnosticar as lesões do menisco, né? E também tem uma boa visualização do osso subcondral. Perfeito. Pessoal, de casos, era esses que eu tinha que trazer, tinha trazido aqui. Vocês gostariam de comentar mais alguma coisa? Em relação à parte de cartilagem e tudo? O pessoal tem alguma dúvida? Em relação à classificação das lesões osteocondrais, né, que existe a de Alter-Bridge, existe essa ICRS e tem a de Noyes, né? Na literatura no INSO, para mim que eu tinha observado lá que essa Noyes era, diferentemente da Alter-Bridge e da ICRS, ela não era advinda da artroscopia, e sim uma classificação alterada justamente para ser utilizada somente através de ressonância. Se usa essa classificação também de É o Noyes? seguinte, a classificação de Noyes, ela é uma classificação interessante, mas acontece que ela mistura letras e números, certo? Já se torna mais complicada. Tipo, pega 2A, 2B, 3A, 3... Então, assim, começa... Eu acho que fica muito complicado, sabe? Até mesmo a reprodutibilidade disso aí. Então, assim, na prática, eu só vejo eles usando em pesquisa mesmo, sabe? Eu não vejo muito se utilizando, assim, em termos de clínica mesmo, de aplicação clínica, eu não vejo nenhum local que eu conheço que use essa classificação. Quando eu vou dar aula sobre isso, eu às vezes até cito essa classificação para os colegas conhecerem. Mas, assim, eu não uso, eu não conheço ninguém que use, a não ser em alguns artigos científicos. O que a gente usa mesmo, ou é uma Alter-Bridge modificada, né, que o pessoal usava mais, e agora, mais recente, assim, usa mais a ICRS. Mas, basicamente, essas duas que, clinicamente, assim, são mais utilizadas. Mas a de Noyes, apesar de ser uma classificação bem interessante, como mistura letra e número, parece que começa a ficar mais complicado. Tá? O que mais, pessoal? Vocês gostariam de perguntar?